Boa tarde, Band Mulher no ar, nesse dia 1º de maio, feriado, inclusive meu aniversário, viu? Hoje, feriadão, a gente vai falar de um assunto bem legal. A radialista Amanda Faia decidiu lançar na internet, lançar na web, um desafio. O desafio era emagrecer antes de casar e, claro, engravidar, planejar a vida por aí. Ela está aqui hoje, aqui na sala do Band Mulher, para falar um pouquinho desse desafio. E está também a nutricionista dela, Marina Pantoja, que está participando, né, dessa nova vida, digamos assim. Meninas, boa tarde. Boa tarde, boa parabéns. Tarde, Marina, parabéns. Amanda, é uma questão assim de você ia casar, mas não era só isso. Não era só isso. Não. Uma mudança de vida mesmo. No início eu achava que o meu foco ia ser só emagrecer e ficar bonita num vestido de noiva. Mas no decorrer do processo, eu acabei descobrindo que é muito mais importante a saúde. E o emagrecer é consequência, né? Quanto tempo tem o desafio? Que o desafio começou? O desafio começou mesmo, assim, há muitos anos. Há muitos anos eu tento emagrecer, ter saúde, voltar ao meu peso normal. Não é uma luta fácil, já passei por várias dietas de pontos, cores, lua, sangue, todas essas maluquices que a gente lê nas revistas. Mas dessa vez, que é pra valer mesmo, no meados de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval. As consequências, Marina, dessas dietas, dessas de cores, de luas, de pontos, ela é muito pior, né? Porque aí depois tem todo um desgaste emocional de você não conseguir também. Então, eu acho que o grande problema dessas dietas, na verdade, Marina, é porque, assim, geralmente ela tem um efeito muito rápido, né? Você restringe vários nutrientes, você restringe calorias excessivamente. Então, lógico, o seu corpo responde, você tem emagrecimento rápido. Só que, ao mesmo tempo, você não está fornecendo todos os nutrientes que o organismo precisa para manter o metabolismo funcionando bem, gastando energia a contento. Então, quando você passa dessa fase dieta doida, acaba que seu organismo está com o metabolismo mais lento, então o ganho de peso é muito maior, você não fez uma educação alimentar, então você volta desesperado para comer tudo que você não comeu durante a dieta, então você acaba voltando ao teu peso antes da dieta e ainda passando um pouquinho, porque geralmente você ainda vai compensar, eu estava de dieta, agora eu tô doida para comer não sei o quê. Então, acaba tendo um efeito rebote. Isso é muito ruim. Por isso, Amanda? Nas outras dietas passei. Aí chegava aos 70 e poucos quilos, que é bem próximo do meu peso ideal. Então agora eu posso comer aquela pizza, aquele sanduíche, aquele sorvete. Eu vou emagrecer 10 para engordar 2, é mais ou menos assim. Mas acabava engordando 20. Acabei engordando até 30 quilos. Cheguei a 92 quilos quando eu comecei o desafio. Tá, e por que você decidiu ir para a internet? Eu sou aluna de uma pós-graduação em mídias sociais e uma das tarefas da pós era criar um blog sobre um assunto qualquer. E eu não tinha assunto. Logo na primeira semana da academia, que eu resolvi voltar para a academia, muito antes de conhecer a Marina e muito antes de criar o blog. Na primeira semana de academia eu fiz, gente, isso é muito difícil. Eu não aguento mais voltar para a academia sempre e acabar desistindo e largar de lado o desafio de voltar ao meu peso. Eu vou dividir isso com as pessoas. Esse vai ser o tema do meu blog a pedido da pós-graduação. E aí eu criei o Operação Casório, porque eu não funciono sem deadline, eu sou jornalista, a gente tem aquele deadline, então o deadline é o casamento. Então eu criei o Operação Casório. Tá, mas é um deadline meio extensivo, assim, porque na verdade você não tem um deadline específico. Não tem data do casamento ainda. Não tem a data do casamento. Porque eu sei que tem provas de vestido várias e eu não comentei com você que eu não comprei nem aliança, porque eu vou ter que mandar apertar ela de novo várias vezes, porque ainda faltam 13 quilos para chegar na primeira meta. Então, mas quando a galera começa a ler, começa a responder, começa a te incentivar, eu quero chegar mais rápido na primeira meta, que é os 72. Eu disse para Marina que eu queria isso no final de outubro, mas agora a gente já está vendo que vai dar para chegar um pouco antes. Também não tem pressa. Depois, quando você começa a fazer certo, é meio mais tranquilo. Então, na verdade, meu perfil em consultório é muito de
educação de hábitos, assim. Eu sempre fui, na época de faculdade, era até meio piada, assim, eu sempre fui contra a contagem de caloria. Eu acho que tem que se adquirir hábitos para o resto da vida. E aí sim, quando você tem uma rotina toda saudável, você pode se dar o direito a dar aquela escorregada, sair para jantar com o maridão, sabe? Você ter uma vida normal, faz parte da qualidade de vida, né? De todo um hábito social, determinadas coisas que não são saudáveis. Mas exatamente porque é difícil comer certo o tempo todo. Exatamente. Né? Eu estava conversando com a Amanda aqui antes da gente conversar, e parece que tudo conspira para você comer errado. Exatamente, porque nossos hábitos são esses. A gente aprende desde criança que a festa, as reuniões sociais, um encontro com o namorado, todos os eventos bons são em volta de coisas não saudáveis. Tem que ter comida. Tem que ter comida e são coisas não saudáveis, tipo Páscoa, Natal. Chocolate. Come tudo para você poder comer a sobremesa. Então, assim, sempre o não saudável é trabalhado na nossa cabeça da sociedade de uma forma geral, desde criança, como o brinde. Né? Se você fizer direitinho, você vai ganhar o doce, né? O doce é o objeto de desejo, né? Então, para você desfazer isso na cabeça das pessoas é muito complicado. E depois dos 30, eu acho que piora. Mais difícil ainda. Eu comecei a dieta sem a orientação da Marina por um mês. E foi difícil, eu ia fazendo o que eu lia na internet, blog, revista. E quando eu cheguei na Marina, a primeira coisa que ela me falou foi assim: quando você passa dos 30, o seu metabolismo vai mudar e a gente precisa procurar alimentos que acelerem seu metabolismo, que dê um gás, porque o meu corpo de 20 responde de um jeito e de 30 vai responder de outro. Então, quando eu acabei indo procurar uma orientação profissional, eu acabei emagrecendo em menos tempo o mesmo peso que eu emagreci no primeiro mês. Do desafio. E dá mais ânimo, dá né? mais quando ânimo. Você vê, dá resultado, quando você começa a fazer certinho, parece que dá mais ânimo. Tô fazendo certo. E tá não é dando só certo. o ânimo na questão do psicológico, não. Você tem mais disposição para ir para academia, porque você está vendo que está dando resultado. Você não reclama tanto das dores, dos exercícios. Você não reclama, vou ter que comer aquela salada e eu não sou muito fã de folhas e etc. Mas você come, acaba até gostando, modificando o seu paladar, se adaptando. Sem contar com aquilo que eu estava falando no início. Você com uma dieta equilibrada, você vai fornecer os micronutrientes que o seu organismo precisa para funcionar bem. Então, seu sono melhora, sua disposição melhora, tudo vai melhorando na tua rotina, em termos de disposição, porque você está nutrido, né? Mesmo que você esteja com uma dieta restritiva em termos de calorias, você está com os micronutrientes que são importantes para ele funcionar bem, né? Isso é importantíssimo. Meninas, eu queria mostrar um pouquinho do blog também, tá? A gente separou alguns prints, são até os mais recentes, né? Um dos mais recentes. E aí, Operação Casório, by Amanda Faia, né? E aí tem algumas coisas, tem aí que foi destaque no jornal e tal, mas que tem uma coisa bem legal, é que tem uma receita. Eu tento abordar várias coisas que eu acho que daquelas de que é difícil emagrecer, de fato. É difícil emagrecer. Eu acho que a gente tem que brincar até um pouco com essa situação, sem ficar naquela rigidez que você tem que emagrecer, porque tem que ser 72 quilos em dia tal e tal. Então você acaba brincando. Então eu achei essas tirinhas de humor, e eu acho que a gente tem que rir mesmo, porque, como eu estava falando para você, na hora que você escreve, que você coloca a sua vida para outras pessoas lerem, você também é um leitor da sua própria história. Então você começa a ver a situação de fora e você consegue enxergar melhor o que você estava fazendo de errado, por que você engordou isso tudo e nesse tempo inteiro, por que você não é adepta da atividade física regular e tal. E quando eu comecei a ler as minhas postagens, eu comecei a ler a história da Amanda, que não era eu, na verdade, ali naquele momento. E é diferente. A sua reação, a sua vontade de botar em prática aquilo ali é completamente diferente. E as receitas, e aí era isso que eu queria questionar quanto a elas. Você está mudando a tua vida também? Tô. Né? Porque você precisa fazer isso em casa para comer Sim, isso. Claro. E também a vida de quem está ao redor ou não? Meu pai já tinha uma restrição alimentar, porque a questão do emagrecer e de engravidar e ter saúde,
me preocupa também por causa da questão familiar. Meu pai é hipertenso, minha avó materna é diabética e eu tenho pré-diabetes. Então, ou eu começo a lidar com isso agora e evitar possíveis problemas mais tarde, ou eu vou fazer que nem meu pai, que descobriu depois de 50 anos e fica tomando remédio, é escravo de remédio. Então, eu não quero isso. E eu acho que, infelizmente, esses tipos de doença que aparecem com o tempo fazem as pessoas não tomarem atitudes mais cedo. Por exemplo, uma mancha na pele, um câncer de pele, não é aquela coisa imediata que você apareceu... São silenciosas, né, na Exatamente, verdade. demora muito tempo para acontecer. E aí você vai deixando, e aí vem os hábitos ruins, em cima de hábitos ruins, os anos vão passando, e quando você vê, aconteceu. Já foi. E na época que você podia resolver isso, não tem como voltar atrás, né? Por isso que eu tô tomando essas decisões agora. Marina, mas contagia sim, porque o retorno já foi com o noivo já foi me conhecer, já emagreceu 2 quilos só de estar participando dos hábitos novos. E contamina, né? Entre aspas, contagia. É uma boa contaminação, né? É porque a gente tinha o costume de pedir comida em casa e geralmente os deliveries não tem nenhuma comida saudável. Light. Aqui em Natal é meio complicado, a gente vive numa cidade sedentária, a gente não tem espaços públicos para caminhada, isso dificulta que as pessoas procurem uma vida mais saudável. A gente tem o Parque das Dunas só, ponto. E que fecha às 6 horas. É meio complicado. E então a gente acaba tentando outras coisas, né? Eu acho que, assim, o principal para mim, dessa vez, além da orientação da nutricionista, que, tipo, o trabalho da Marina é assim, mas eu já passei para um nutricionista que imprime aquela folhinha que está no computador e é a mesma receita para mim, para você, para o câmera, e não é bem assim. O meu organismo é diferente do seu, que é diferente do dele, então... São necessidades diferentes, eu acho que o bom nutricionista percebe isso. Meninas, eu vou pedir licença rapidinho. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a 2 minutinhos a gente volta, conversa muito mais porque o papo tá muito bom. 2 minutinhos só, viu? Tô esperando. De volta ao nosso assunto de hoje, do Band de Mulher, Amanda Faia, que decidiu lançar na internet um desafio, que é um desafio de muita gente também, Amanda. Você sentiu isso quando foi pra web e viu que estava bombando, estava fazendo sucesso? E não só de gente que está acima do peso, mas a questão de reeducação alimentar e você comer bem é uma questão para qualquer tipo PM ou G. É um problema, a gente viu recentemente na televisão, metade da população acima do peso e com hábitos alimentares ruins. Então, independente do peso, é um assunto importante. Marina, não tem segredo, né? Na verdade... É alimentação equilibrada, exercício físico, é aquilo que a gente sabe, mas que a gente não faz. Eu acho que, na verdade, a grande dificuldade, que seria, entre aspas, o segredo da história, é que para você se alimentar bem, você tem que se tornar consciente do que você está fazendo consigo próprio, né? Então, você tem que planejar o seu dia, tem que ser tudo muito consciente. E acho que o grande problema da população mundial, não só... em Natal, ou enfim, é que as pessoas estão num ritmo de vida muito acelerado e a alimentação faz parte do pacote e você não para pensar o que você vai comer, nem o que você está comendo. Comer na rua, por exemplo, né? A Amanda falou mesmo em casa, às vezes a gente chega em casa cansado, abre a geladeira, é tudo muito prático, tudo muito industrializado, e o que está pronto ali, você está com fome, está cansado, você vai pegando, comendo o que está pronto, come um doce, um salgado, bota um copo de refrigerante para dentro e vai deitar para dormir. Como um doce dá necessidade do salgado, come o salgado dá vontade de comer um doce. Exatamente, então a grande dificuldade que eu trato muito com os pacientes é como se planejar. Determinada coisa, eu sei que é saudável, mas eu não consigo colocar isso na minha rotina. E como fazer? Como que a gente adapta? O que seria viável para a tua rotina? O que não é? Acho que a grande dificuldade é essa. Meninas, nosso tempo está chegando já mais pro fim. Eu queria 3 dicas de vocês, assim, pra gente conseguir mudar de hábito, né? Para fazer o que você está fazendo, que é um desafio, e de se aceitar, e de se jogar na internet, encarar um desafio e se encarar de uma forma assim também, né? Poxa, eu tenho esse desafio e eu não sabia que era tão difícil assim, né? Olha, pra mim, os 3 pontos principais são achar uma atividade física que lhe dê prazer em fazer.
se você não gosta de fazer uma atividade física, ficar lá na esteira da academia, você vai chegar num ponto que você vai desistir, você vai ter preguiça, você não vai querer ir. Então tem que achar uma coisa que te estimule a mexer o corpo, ter consciência do que você está comendo, fazer as escolhas certas. Na hora que você está num shopping, que você precisa comer na rua, tem 15 milhões de opções e você realmente escolher aquilo que faz bem para você. E eu acho que é você colocar na sua cabeça que tem como reverter a situação. Independente da idade. Eu li outro dia desse o caso de um senhor de 60 anos que estava muito acima do peso e hoje é maratonista. Então, independente da idade, dá para levantar a bunda do sofá, fazer atividade física e conquistar a saúde que é o que a gente quer. A gente quer vida longa, né? E é ela quem vai dar isso. Ainda no pacote vem a beleza e a autoestima, né? É verdade. Marina, tem 3 dicas, assim, ou seriam basicamente? Eu acho que basicamente isso que a Amanda falou, e com relação especificamente à alimentação, cara, água, evitar esses milhares de industrializados, conservantes, excesso de sal, procurar comer tudo mais natural possível, muita fruta, muita verdura, muitos cereais integrais, evitar, lógico, fritura, né, carboidrato refinado. Na verdade, é o que todo mundo sabe, o que todo mundo diz. É o que a gente sabe na teoria. Eu acho que o grande negócio é exatamente pensar a alimentação. Foco. Meninas, queria agradecer demais. Amanda, em especial, queria lhe parabenizar pelo blog, que ele é o máximo, www.operaçãocasório.com.br. Ele é divertido, ele fala do desafio, que é o desafio de 49,5% da população brasileira. É, muita coisa. Né? Então é muita coisa, né? Não é bobagem, assim que a gente está falando, que não é só para ficar bonita, é questão de saúde mesmo. Isso é uma coisa, tipo, eu tô aqui falando sobre a Operação Casório e emagrecer, mas eu tô longe do meu objetivo ainda. Isso foi só o que eu aprendi em 2 meses com a orientação da Marina. Eu sei que tem muito aprendizado ainda, vai ter aquela hora que eu vou querer ter aquela recaída, mas foco. Ainda faltam 13 quilos e 500 gramas, já foram 7,5, mas eu tô bem firme. Muito bom. Obrigada demais, meninas. E obrigada a você que acompanha a gente todos os dias aqui no Band Mulher. Amanhã